E aí, tudo beleza com vocês? Estamos aí em mais um vídeo nesse canal aí, Maicon de Oliveira aí, esse que vos fala, né? Já te fazendo aquele convite de praxe, você já conhece todo o vídeo, né? Se você puder se inscrever, curtir aí o nosso canal, vai ser muito bacana saber o feedback de vocês. Hoje eu quero falar, hoje é meio um estudo, meio uma reflexão, um pouco de cada coisa. Você com certeza já ouviu aí Jesus fazer algumas parábolas, algumas analogias, algumas um pouco mais fáceis, um pouco mais difíceis, mas você com certeza já ouviu, leu em algum momento Jesus comparando aí árvores e frutos, falando nessa pegada aí. E não é, às vezes, nem é tão raro isso acontecer. Quando Jesus fala sobre os frutos, sobre a árvore, fica aquela questão, o que são realmente os frutos que Jesus está falando? Eu cresci muito, eu sempre ouvia muito sobre que os frutos eram as almas, as pessoas que a gente ganha para Cristo, esses são os frutos que a gente dá para o reino. Pode ter um certo sentido, mas vamos analisar um pouco os textos aqui, ver o que realmente, onde é que a gente pode buscar de texto que pode nos ajudar. Então, se você está curioso em saber, tentar entender um pouquinho melhor essa questão de frutos e árvores, aí onde é que essa fruteira vai acontecer, fique ligadinho aí e vamos embora. Para começar, vamos pelo começo então. Primeira vez no Novo Testamento ali que a gente vê essa questão de analogia de fruto, árvore, é quando João está batizando as pessoas. E o meu relato mais, talvez, completo a gente tem pelo evangelista Lucas, ali no capítulo 3, versículos 7 e 14. Se você puder, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, você abre, dá o pause aí, vai ali, abre. Em Lucas 3, versículo 7, que vai dizer o seguinte: João, o Batista, dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras, um homem uma linguagem bem tranquila de ensinar as pessoas. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Olha os frutos aparecendo aí. E não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aí, bem claro, aí a árvore, o fruto, sem fruto é lançado ao fogo, porque o machado já está ali pronto para cortá-la. E aí o povo perguntava: o que devemos fazer então? Perguntava a multidão. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram ser batizados, lembrando que publicanos eram aqueles funcionários, digamos assim, judeus que trabalhavam para Roma e que cobravam impostos. E eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Com quem diz assim, que frutos é esse que a gente está fazendo? O que a gente tem que fazer então para demonstrar arrependimento? Aí João respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado, porque essa era a mania de publicano, cobrar mais do que precisava. Até hoje acontece um negocinho parecido. Enfim, continuando. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. E ali em Mateus 3, versículo 7, João nos dá uma informação adicional que também tinha muito fariseu, saduceu, uma classe religiosa ali que estava ali de olho no negócio, que se achava um pouco melhorzinho que os demais. E João faz essa analogia: olha, o machado já está posto, você já está prontinho, e vai estar analisando. As árvores que não derem frutos vão ser cortadas fora. Então não adianta ficar dizendo que eu sou filho de Abraão, porque de filho de Abraão até dessas pedras aqui a gente vai poder surgir. O que dá para entender aqui é que o povo vem e pergunta, então o que a gente faz, João Batista? Beleza, o que a gente tem que fazer? E João começa: olha, se você tem uma túnica, reparte; se você tem comida, você reparte; se você é publicano, não cobre mais do que tem que ser cobrado; se você é soldado, não extorca ninguém, não queira fazer mais daquilo que você deveria estar fazendo. O que demonstra uma coisa muito clara aqui para mim, pelo menos, não sei se você vai concordar. Quando ele pergunta o que faremos, a multidão quer saber quem são esses frutos que demonstram arrependimento. E aí João dá esses itens, como então quem está dizendo: o fruto que você tem que mostrar é uma mudança de vida, um novo pensar, um novo agir que vai demonstrar que você realmente está arrependido. Se você realmente está arrependido
de roubar as pessoas, você vai parar de roubar as pessoas, vai cobrar menos. Se você realmente está arrependido de ser alguém egoísta, você vai começar a repartir. Então, aqui me deixa muito claro que esses frutos que João está referindo são atitudes que vão demonstrar um coração realmente arrependido. E não vai ser o fato de ser um judeu, ser alguém descendente da linhagem de Abraão, como sendo um povo eleito, escolhido, que vai poupar de ser cortado. Se não tiver esses mesmos frutos, não interessa. Porque esses frutos não precisam do povo judeu para fazer isso. Ele pode pegar até as pedras, como quem já está dizendo assim, ó, até os não-judeus Deus pode fazer, dar esses frutos. E aí nós vamos chegar em Lucas 13, onde Jesus vai novamente fazer uma ilustração com uma árvore com frutos. Olha o que ele vai dizer. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Presumo aqui, pelo que eu li, já vi assim, que provavelmente aconteceu algum massacre de galileus próximo ao templo ali, que os romanos mataram, então foi alguns galileus que foram mortos provavelmente por romanos ali, por isso esse sangue misturado. Aí Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém que sobreviveram? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E então contou essa parábola. Aqui não é o assunto do vídeo de hoje, mas aqui Jesus já matou ali qualquer questão assim, fulano morreu porque está em pecado. Porque vocês acham só porque os caras morreram, porque caiu a torre em cima deles, que foram mortos por Pilatos, eles são mais pecadores que os demais? Não, filha, é todo mundo pecador. Se não houver arrependimento de todo mundo, vão morrer de igual modo, de um jeito ou de outro. Aí Jesus propõe uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la e inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe-me por mais 1 ano. Eu vou cavar ao redor dela, vou adubar. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, então a corte. Veja Jesus mais ou menos fazendo uma alusão, uma comparação, da mesma forma que João Batista fez. Tinha uma figueira que não tinha fruto e que ele queria cortar, porque se não tem fruto não adianta nada. E o cara fala, não, deixa eu adubar ela para ver se quem sabe alguma coisa acontece. Então, primeiro Jesus já deu aquela chaulipada lá no pessoal, achando que por causa que, porque morreram que eram mais pecadores. Não, filho, se não tiver arrependimento, não vai acontecer a mesma coisa. É interessante que ele usa esse termo arrependimento e ele faz analogia novamente de não ter frutos. Ou seja, como diz assim, se a árvore não tiver frutos, ela vai ser cortada, assim como aqueles que não se arrependerem vão ser mortos. Então a analogia me parece muito próxima, que é isso que Jesus está falando, e é muito interessante que a figueira tem uma alusão, muitos defendem, que ela sempre foi uma alusão a Israel. Como Jesus está dizendo assim, Israel, ele, por mais que tenha sido escolhido, por mais que tenha tido o propósito, a aliança, o projeto, mas só que não teve frutos. Foi um povo que pecou por maior parte da história, não se desviou do propósito e Jesus falou assim, eu vou cortar fora porque ela está inutilizando a terra. E o adubo ali eu já creio em outro assunto, é o Espírito Santo vindo para conseguir ajustar para que essa árvore dê frutos, para que o povo de Israel comece a dar frutos. Mais uma tentativa, mais uma chance novamente para o povo de Israel dar frutos. Mas aqui a gente percebe aqui que a analogia começa a ser a mesma. Árvores, nós, pessoas, os frutos, as evidências de que realmente nos arrependemos, que somos uma árvore, que somos aquela árvore a qual nós somos realmente criados. E para fechar, vamos mais um texto que Jesus mais uma vez fala de frutos aí, daí no famoso Sermão do Monte, lá em Mateus 7, versículo 15. E ele faz uma outra coisa, uma outra analogia, ele diz, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, ou seja, vêm com aparências. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Óbvio que não, Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins.
A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Olha, toda árvore que não produz frutos, bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Terceira vez que a gente vê a mesma analogia. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Conhecerão quem? Saberão aqueles que são ou não falsos profetas. Não tenham, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres em Teu nome, mas eu lhes direi, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Aqui Jesus faz um alerta contra os falsos profetas e mais uma vez ele ilustra a árvore e os frutos. E ele fala que eles virão como pele de ovelhas, eles virão com aparência, assim como uma árvore talvez pode estar bonita, com aparência, mas como é que vai saber se essa árvore ela é boa ou é ruim? É pelo fruto. Como é que vai saber se é uma árvore, se é um espinheiro, é uma figueira? Pelos frutos, né? Então, Jesus dá essa orientação para vocês identificar um verdadeiro profeta, um verdadeiro homem de Deus. Vocês não olhem para a aparência deles, porque às vezes eles vêm com pele de ovelha, vêm com aparência de árvore bonita, mas analise que frutos que eles estão dando. Porque, gente, é uma coisa meio lógica. Se eu plantar uma laranjeira, eu espero que eu colha laranja, né? E se essa planta laranjeira, essa árvore não dá laranja, cara, eu vou arrancar essa árvore fora e botar uma coisa no lugar para aproveitar essa terra. E aqui Jesus vai dar uma outra dica também, que esses frutos não são milagres, expulsar demônios, não são esse tipo de obras, que é o interessante. Por isso que eu não creio que os frutos, quando Jesus fala, é ganhar vidas, porque muitas vezes alguém que faz um milagre, que expulsa um demônio, lá de certa forma está ganhando uma vida, porque na verdade, através desses sinais é óbvio que muitas pessoas vão vir para Cristo. E Jesus fala que essas pessoas vão talvez alegar que fizeram as tais coisas, e Jesus vai dizer, não conheço vocês. Então, os frutos que Jesus está falando aqui, mais uma vez, não é esse tipo de obra. Então a gente começa a ver aquela mesma situação. Esses frutos que ele fala o quê? Vós que pratiqueis a iniquidade, ou seja, a prática, a vida diária, aquilo que tu demonstra, aquilo que tu joga no teu dia a dia, não é uma vida de arrependimento, não é uma vida de santificação, então não tem frutos. Aqui a gente vê, eu citei 3 trechos de João Batista, Jesus naquela parte das pessoas que morreram e agora sobre os falsos profetas. A mesma analogia, árvore, frutos e nessas 2 primeiras para lançar ao fogo que não dá fruto. E todas elas, a única coisa em comum que a gente vê é esse arrependimento, é praticar a iniquidade. Quem pratica a iniquidade não está dando fruto. E mesmo que faça curas, milagres, maravilhas, né, que tenha uma linhagem, uma seleção de descendência de Deus, nada disso é suficiente. E aí, para não gerar uma certa confusão, você vai pensar, então quer dizer que os frutos então seriam as boas obras. De certa forma é isso, boas obras, é um arrependimento. Então, para mim ser salvo, eu preciso realizar boas obras? Não, é ao contrário. É a árvore que produz o fruto, não é o fruto que produz a árvore. O que Jesus está falando é que os frutos é o que vão evidenciar. Porque ele está dizendo, o que ele está combatendo? Olha, vocês vão encontrar muitas árvores com bonitas aparências, e como é que vocês vão saber o que realmente é uma árvore boa e o que realmente é um tranca-rua lá, não é alguém inútil? É pelos milagres? Não. É por ter uma classe religiosa melhor? Não. É pelos frutos que demonstram que a pessoa se arrependeu. É pelo dia a dia a vida. Esse é o fruto que vai demonstrar quem é quem. Então, na verdade, a vida de arrependimento, uma vida de santidade, uma vida com uma mudança de vida, ela é o resultado, já é a evidência de que você foi salvo e resgatado. Porque quem produz os frutos não somos nós, é a árvore, é o Espírito Santo. E esses frutos agora ficam muito mais claros quando Paulo fala lá em Gálatas 5, versículo 19 ao 25, que diz, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu advirto, como já os adverti, que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito, olha a vez o fruto de novo, é alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andaremos também no Espírito. E Jesus já tinha falado em João 15,5 que diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês nada podem fazer. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, portanto, as suas obras é que irão você... Não é as suas obras que irão fazer você ser salvo. É as suas obras que demonstram que você é salvo. E porque você só pode fazer boas obras, você pode demonstrar esses frutos se o Espírito Santo vir e agir em você. Se eu pegar uma árvore com um fruto e pegar aquele galho e quebrar, e deixar aquele fruto no galho e separar de toda a árvore, aquela fruta vai apodrecer. Por quê? Porque ela perdeu a ligação. Porque a virtude não está no fruto em si, está na árvore que está produzindo a vida naquele fruto, porque é uma árvore que está levando vida. Porque se a árvore não produzir fruto, é por dizer que aquela árvore não tinha vida. Então, se nós estamos realmente ligados em Cristo, se realmente aceitamos a Cristo como nosso Salvador, se nós confessamos e dizemos que somos seguidores de Jesus, os frutos do Espírito Santo virão através de nossas vidas e demonstrarão isso que Paulo falou: amor, alegria, paz, uma vida de arrependimento, uma vida diferente, uma vida de santidade. Porque as obras, as obras são manifestas, isso é natural nosso, a gente precisa fazer esforço para fazer o que é errado. Cara, isso aí isso aí é de praxe, a gente não precisa fazer muito esforço, ninguém precisa ensinar a gente a fazer o que é errado, isso a gente aprende por natureza. Agora, fazer o que é certo depende de uma ação externa do Espírito Santo. Tanto que Jesus fala aqui, quando ele, o Espírito Santo, vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que realmente acontece quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa é os frutos, é começar a vir frutos, né, de paz, amor, de arrependimento, de mansidão. Isso quem faz é Deus, quem faz é o Espírito Santo. Então, se você realmente foi salvo pela graça de Deus, se realmente os frutos de Cristo que Paulo menciona irão ter que se manifestar em sua vida, dia após dia. Aquele que roubava vai começar a parar de roubar. Aquele que é egoísta, ele vai começar a ser mais solidário. Aquele que adulterava vai começar a ser fiel. Aquele que era viciado em pornografia, ele vai começar a fugir os seus olhos das aparências. Ou seja, qualquer coisa que ele tinha uma desvirtude, qualquer obra da carne que ele fazia, era brigão. No momento que o Espírito Santo entra na nossa vida, nos transforma em uma árvore frutífera. E esses frutos começam a vir e começa a haver uma mudança de vida em nossa vida. Então, para mim, concluindo, esses são os frutos a quem Jesus tanto se refere quando fala em árvores. É uma vida de santidade, é uma vida diferente, é uma vida de mudança. Não por milagres, por grandes obras, mas é uma vida de santidade, de amor. Aquilo que Gálatas 5 fala lá, de amor, paz, domínio próprio principalmente, que é a chave para ter uma vida. Então não adianta você ser filho de Abraão, no sentido de ter uma linhagem, uma classe superior, um status melhor, isso não é suficiente. Não adianta, se você não demonstrar um fruto que demonstre que realmente você mudou de vida, que você se arrependeu, no final das contas a gente vai se perecer. Então arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus, o machado está posto. E se a sua vida não tiver frutos, significa que o Espírito Santo ainda não entrou em você. Então, se dobre, busque a presença de Deus para que Ele possa gerar frutos em você. Porque os dons que Ele deu para você não são significanários. Mais uma vez eu repito, Ele falou que milagres, curas, expulsar demônios, isso aí quem faz é porque tem o dom. Né? O dom não é fruto. O dom é um serviço que Deus deu para te abençoar outras pessoas. Os frutos realmente que Ele vai analisar é se você pratica a verdade dEle. Interessante naquela parte que ele fala sobre os falsos profetas, logo em seguida ele fala sobre aquele outro exemplo da rocha e areia, né? Que ele fala, aquele que ouve minha palavra e pratica é como alguém que firmou a casa na rocha. Quem a ouve e não a pratica é quem firmou a casa na areia. Ou seja, os dois ouvem a palavra de Deus, mas o prudente é o que pratica. Muitas pessoas ouvem Deus, muitas pessoas ouvem a voz de Cristo, mas são muitos poucos os que realmente praticam e começam a demonstrar o seu fruto de uma vida transformada. Certo, pessoal? Creio que é isso que ficou bem entendido, né? Frutos são vida transformada, são evidências de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos, divulga ele aí, se inscreva no canal, acione o sininho aí,
que semanalmente, cada 10 dias aí, algum vídeo vai pintar aí com alguma reflexão, algum estudo mais aprofundado, alguma palavra mais rápida. Esse foi aqui um pouquinho mais extenso, mas era necessário para tentar explicar. Uma beleza, uma boa dia para você aí, que Deus possa abençoar essa vida e até uma próxima oportunidade. Valeu, um abraço e até mais.